A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Tem o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, Viva Bem de hoje vai conhecer a estrutura do Hospital de Urgência de Sergipe, pelo menos uma parte dela. Nosso entrevistado no quadro Alô Doutor é o Dr. Walter Pinheiro, que é superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho. Inaugurado em 7 de novembro de 1986, isso já são mais aí de 35 anos, gente. Esse é o hospital porta aberta que atende a toda a população, seja da capital, interior ou de estados vizinhos. Então vamos conhecer essa estrutura que é tão importante para o atendimento da população. Fica aí, Viva Bem já começou! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Para manter a vida saudável, você precisa cuidar do corpo e da mente. Trabalhar a autoestima é fundamental. Faça uma lista de suas qualidades e defeitos. Você verá que tem mais qualidades do que imagina. Pense nas situações que mais lhe incomodam e veja como as suas qualidades podem ajudá-lo a resolvê-las. Afinal, para todo problema existe uma solução. Não exija demais de você. Se dê carinho. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta e dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos, mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, como eu disse, no início do nosso programa, na nossa abertura, o nosso quadro Alô Doutor, recebendo aqui o Dr. Walter Pinheiro. O Dr. Walter é médico, ortopedista, ele é superintendente do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, o maior hospital público do estado e particular também, ele estava me dizendo isso aqui. Então nós vamos conhecer a estrutura desse hospital, como ele funciona. Estava até brincando com ele antes aqui de a gente começar o nosso bate-papo, aqui em off, sobre como um hospital de tamanha importância ele consegue ao mesmo tempo ser mocinho e vilão em alguns momentos. Mas enfim, eu o cumprimento, agradecendo a gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigada, Dr. Walter, seja bem-vindo ao nosso Viva Bem. Vamos conhecer esse hospital tão importante para os sergipanos e também para pacientes de estados vizinhos. Eu que agradeço, Magna. É um prazer estar com você aqui para poder conversar um pouco sobre as rotinas do nosso hospital, do uso em um hospital, como você mencionou, tão importante para a população do nosso estado, não só do estado, mas para todos os usuários do Sistema Único de Saúde, que presta esse atendimento principalmente na média e na alta complexidade e já vem realizando esse trabalho há décadas. Então eu agradeço aqui a oportunidade e o convite. Pois é, mas antes de eu conhecer um pouquinho o Dr. Walter, né, gente? Médico, ortopedista, já era da equipe do Hospital de Urgência, Dr. Walter? Sim, eu trabalho no hospital há cerca de 10 anos aproximadamente
Eu atuo como especialista em cirurgia da mão e do membro superior, e na ocasião do convite para assumir a superintendência, trabalhava como referência técnica dessa especialidade. Eu venho desenvolvendo esse trabalho junto com o hospital nesse período, e tive a oportunidade agora de participar da gestão maior, de trabalhar como superintendente e ampliar assim o leque de conhecimento do nosso hospital. Pois é, conhece então como ninguém, né, esse funcionamento, né, pelo menos em termos da clínica de atendimento. Então, a questão de estrutura, é isso, né? Para que a gente conheça, a gente começa esse bate-papo, essa estrutura. Eu tinha dito o maior hospital. Perfeito. Né? Então, hoje ele conta com quantos profissionais, enfim, para dar funcionamento a ele? O USE é um hospital classificado pelo Sistema Único de Saúde no hospital de porte extra. Isto é, ele é um hospital acima dos hospitais de grande porte. Ele possui mais de 500 leitos, 588 leitos no momento atuando. Nós temos lá na unidade um pouco mais de 4.000 funcionários que trabalham dentro daquele espaço geográfico. Então, se a gente for fazer uma analogia, é maior do que muitos municípios do nosso estado. E temos sim uma média de atendimentos mensais que gira em torno de 11, 12 mil pessoas atendidos no USE por mês. Lógico que entre atendimentos e pequenos procedimentos, e todo o parque de diagnósticos compõe parte dessa demanda, né? Então nós temos o pronto-socorro, temos também a oncologia, que é a primeira UNACOM do estado e que presta também quase 40% do volume é atendido neste setor. Então são atendimentos que oscilam da porta aberta, da procura por demanda espontânea, até casos referenciados por uma cirurgia oncológica mais especializada. Agora, quando se fala muito que é um hospital de média e alta complexidade, um certo tempo eu imaginava que ele era, né? Mas aí depois surgiu muito, para que as pessoas até, quem nos acompanha tanto em vídeo, gente, nós estamos também em vídeo, nosso canal no YouTube, mas o rádio também, aqui no Viva Bem, nosso programa. A gente sempre ouvia falar muito isso, eu imaginava que era esse hospital, mas aí eu lhe pergunto o que é isso, para que as pessoas entendam o que é a média, baixa, média e alta complexidade. Os atendimentos de baixa complexidade, eles são mais atribuídos à atenção primária, a atenções de ambulatórios, de pacientes que buscam seu tratamento principalmente por as suas doenças crônicas, né, e que tem o seu atendimento realizado sem necessitar de uma estrutura mais especializada, como, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva, uma cirurgia para pacientes com problemas neurológicos, politraumatizado, o grande queimado, são exemplos de alta complexidade. São situações que necessitam de um local apropriado para que tenha o seu problema de saúde colocado em tratamento. Então, basicamente é isso. Vai desde do baixa complexidade, média complexidade, uma unidade básica de saúde, uma UPA e atenção, o atendimento terciário de alta complexidade. O Hospital João Alves é um exemplo de uma unidade desse porte, né? Então, todo o atendimento multidisciplinar para o paciente gravemente traumatizado, o grande queimado, o que necessita de uma vaga de UTI, o paciente oncológico que, diante do seu tratamento de radioterapia, quimioterapia, necessita também de procedimentos cirúrgicos. Isso sim caracteriza um hospital de alta complexidade. Então, por ele ser, e aí é sempre o que a gente acaba recebendo de informações e nos deparando, porque, por exemplo, eu estou na rua também, parte de reportagem no jornalismo, a gente sempre esbarra com uma série de às vezes, de queixas. A gente vai entrar nelas, então, daqui a pouquinho. Ele é um hospital porta aberta, né? Ou seja, isso é aquela coisa que chegou lá, você precisa de atendimento, vai. Então, desde esse atendimento mais simples, que a pessoa não encontra
ou às vezes até ela passa por cima e não procura, pela falta talvez até mesmo desse atendimento, nessa retaguarda que é importante, que seria lá no município, e enfim, ela não vem. Eu já me deparei muitas vezes com pessoas que chegavam e diziam: eu não consigo lá na minha cidade, no município, então eu venho para cá porque aqui eu sei que eu vou ser atendido. E lá não fecha a porta para ninguém. E aí, assim, coração de mãe. E por ser esse coração de mãe, eu acredito que acaba impactando nos outros atendimentos que poderiam ter uma melhor resolutividade, né? E, enfim, a gente já tinha conversado isso numa outra entrevista com o Dr. Walter. Então, é aí, e a gente esbarra no pronto-socorro, que é onde sempre, se a gestão entra a gestão, a gente esbarra com esse problema. E agora, o senhor que está nessa gestão, se deparou com isso, e já era médico, né? Já era médico atuando lá. Perfeito, a sua colocação eu agradeço, porque é mais uma oportunidade da gente estar informando. Né? A gente sabe que essa procura por demanda espontânea, ela existe, e a gente tem a consciência que o paciente ele não tem a condição de discernir se aquela condição que está lhe afligindo é uma situação de alta complexidade, média e baixa. Ele está com aquela sensação, ele procurou a sua atenção, às vezes no município, às vezes atenção primária, não teve o seu problema solucionado, ele está se sentindo mal, ou por uma febre, ou por uma dor de barriga, ou por uma dor de cabeça, e ele pensa assim: vou à porta do hospital, que é porta aberta, porque lá eu vou ter um médico para avaliar meu exame, para pedir meus exames, para me orientar. Então isso é natural, né? E nós temos esse entendimento, mesmo nós veiculamos a informação, mas naquele momento de aflição, a pessoa quer o médico, quer ser atendida e quer ter seu problema resolvido. Então essa questão de nós acreditarmos que pura e simplesmente educar, isso vai resolver, não é assim que funciona, Magna. E não é aqui no USE, não é aqui em Sergipe. Isso é um problema nacional. Isso acontece em outras unidades hospitalares que atuam com o Sistema Único de Saúde. A porta desses hospitais, às vezes, sendo congestionada por pacientes de baixa complexidade, por uma falta de acolhimento na atenção primária, na atenção básica e nas ações preventivas. Então isso é um aspecto, sim, que contribui para a demanda da porta, às vezes, ser tensionada. E nós temos um entendimento que este paciente, a depender da demanda, e agora nós estamos vivendo um momento apropriado para debater esse assunto, que é a síndrome gripal, que nós estamos nesse surto de síndrome gripal, né, onde muitos hospitais estão com essa demanda, né? Nós viemos aí de 2 anos de enfrentamento da pandemia, já vivenciando uma virose em nível pandêmico, e agora temos que conviver com uma outra virose que nós já conhecemos há mais de 100 anos, mas que está aí também se demonstrando bastante preocupante do ponto de vista de saúde pública. E isso acaba congestionando o hospital. Ora, se nós temos um aumento da demanda pontual, onde excede a nossa capacidade de atendimento célere desses pacientes, lógico que nós classificamos e priorizamos os atendimentos a depender do grau de urgência do paciente. Então, nós temos, dentro de um universo que chegou naquele pronto atendimento, pacientes que são de emergência, que isso é interessante colocar, é aquele paciente que precisa ser feito alguma ação naquele momento, porque senão pode ter um êxito letal. Nós temos pacientes de urgência, que também precisa de um atendimento com celeridade, senão ele pode também ter sua situação de saúde agravada. E nós temos aquele paciente classificado por cores, que é uma classificação bastante conhecida e usual, que é a classificação de Manchester, que é o paciente azul, que é um paciente que está estável, que ele precisa de uma orientação, ele precisa de um acolhimento, ele precisa ser atendido, mas dentro desse critério de prioridade, ele tem condições de esperar o seu atendimento no melhor momento, no momento mais oportuno, quando as equipes vão estar mais desafogadas de todo assim, esse trabalho para poder prestar essa atenção. E isso gera muita insatisfação. É aí onde entra realmente as queixas que acabam chegando na imprensa. Bom, gente, só um minutinho que a gente vai dar aqui
uma rápida pausa. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Walter Pinheiro. Ele é superintendente do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, o maior hospital público aqui do nosso estado. E nós estamos entendendo um pouco dessa estrutura, conhecer, porque é melhor quando a gente conhece, fica mais fácil, até mesmo, ou a gente para cobrar e até mesmo para enaltecer, porque o que seria de nós sem esse atendimento 100% SUS, né, doutor Walter, 100% SUS, e que socorre até mesmo a iniciativa privada. Então, a gente precisa conhecer e, claro, conhecendo a gente cobra no sentido até de melhorar. O nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, eu sou Juliana Santana, sou médica geriatra, estou de volta com o Minuto da Longevidade e vamos continuar falando sobre demências, como preveni-las, principalmente a doença de Alzheimer, não é, gente? Muita gente, milhões de pessoas afetadas em todo o mundo e a tendência é só crescer, crescer e crescer. Nós vamos falar hoje sobre o fator de risco, depressão, fator de risco, ansiedade para doença de Alzheimer. Se vocês não sabiam, depressão é fator de risco sim para a doença de Alzheimer. É por isso que nós precisamos tratar a depressão de uma forma rápida, evitar que novos episódios, evitar novas recaídas também. Então a gente precisa cuidar dessa doença chamada depressão, porque quando ela é prolongada ou quando ela é recorrente, ela infelizmente pode levar ao indivíduo a ter uma demência. Fiquem ligados em Minuto da Longevidade e no próximo nós vamos falar sobre distúrbio do sono, como também eles estão impactando nas síndromes demenciais. Aguardo vocês, até lá! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, voltando aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Walter Pinheiro, que é superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, nosso convidado aqui no nosso quadro Alô Doutor, nosso Viva Bem de hoje, conhecendo a estrutura do hospital. E aí entender como é que ele funciona. Por que muitas vezes tantas críticas, tantas queixas? Ele é um hospital porta aberta, é aquele hospital que ali 24 horas todos os dias da semana recebe uma infinidade de pessoas para atendimento dos mais diversos. E desde um simples, que é um atendimento básico que poderia acontecer numa UPA, num posto de saúde, como disse aqui o Dr. Walter, mas às vezes, porque algo não está funcionando lá na ponta, na base, as pessoas precisam de atendimento e por precisar de atendimento, onde é que ela vai bater? É lá, na porta do Hospital João Alves. E a gente precisa entender isso e como fazer para que isso melhore, para dar ainda mais um melhor atendimento. E, Dr. Walter, nessa busca a gente estava falando do pronto-socorro. E é por isso, ele está falando da classificação, que as pessoas hoje elas estão mais acostumadas. Cadê o fulano? Ah, ele está na ala azul, está na verde, está na amarela, está na vermelha, enfim, pelo vermelho as pessoas já ficam logo preocupadas, né? Mas enfim, e aí essa demanda que muitas vezes fica lá na ala azul, logo nessa porta de entrada, é aqui que se queixa e tal. Mas há também a queixa daqueles que ficam no corredor, e a gente já passou e viu momentos sempre terríveis e difíceis do hospital superlotado, parecia um campo de guerra, né? De pessoas em macas, esperando, e tem casos que chegam ao nosso conhecimento de pessoas que ficam dias e até mesmo meses à espera. Esse é um problema sério e grave, ocupando um leito, riscos de infecção, que a gente sempre ouve, ela está em contato com todo tipo e toda sorte de outros problemas. E o dela pode também, além de se agravar, ou adquirir outro, uma infecção hospitalar ou coisa desse tipo. Essa é a grande dificuldade de resolver esse problema? O senhor esbarra isso na sua gestão também? É a questão da superlotação. A superlotação. A superlotação também é um exemplo de um problema crônico, não nacional, mas mundialmente falando. Nós temos
vários exemplos de crise de superlotação que vivenciou o Canadá, os Estados Unidos, o próprio Reino Unido, que tem um sistema de saúde parecido com o nosso, que é o Sistema Único de Saúde, lá é o NHS. Temos crise de superlotação no Japão. Então, países desenvolvidos também sofrem com problemas semelhantes. Lógico que, levando em consideração a característica do Brasil como um todo e particularmente nossa região Nordeste, isso saltam mais aos olhos. Né? E tem sido fruto de muito estudo o enfrentamento da superlotação e uma visão mais atual desse problema não é simplesmente nós atribuirmos isso a um problema de demanda, Magna. É muito mais que isso. É um problema de passagem desse paciente por dentro da unidade hospitalar. Sim. Muitas vezes esse paciente entra para ser acolhido e acaba tendo o seu tempo muito longo aguardando um exame, aguardando às vezes uma medicação, aguardando uma avaliação ou um procedimento. A gente costuma dizer que a porta de entrada do pronto-socorro é aberta, escancarada, e a saída é fechada no cimento. Então é um problema muito mais de saída do que puramente de demanda, no nosso caso, da convergência desses dois fatores. Diante desse estudo que nós estamos desenvolvendo nesses últimos meses para enfrentamento da superlotação, nós identificamos vários gargalos, fizemos vários diagnósticos. E vai desde uma fila, de uma organização de uma fila de atendimento com classificação de prioridades, até no tempo de resposta de um laboratório ou mesmo de uma avaliação de um especialista para o paciente ter acesso a um leito. Então, todo esse processo, através de indicadores e de ferramentas de gestão, foram mapeados. E hoje, lá dentro do hospital, nós estamos em torno de 60 planos de ação, de acordo com o diagnóstico que foi firmado, com uma pessoa dentro da equipe responsável pela execução e com um tempo de previsão para executar esse plano, onde nós nos reunimos todos os dias durante 2 ocasiões, uma às 10 da manhã e uma às 16 horas, para debater esses aspectos de andamento desse trabalho. Houve já um ganho, tanto que nós estamos conseguindo, tendo como parâmetro o nosso quadro histórico de ocupação, nós estamos conseguindo, mesmo com pandemia, mesmo com síndrome gripal, mesmo com toda a flexibilização e as rotinas sendo retomadas, manter o hospital, de certa forma, controlado. Né? Mas a gente quer mais. Esse controlado que o senhor se refere é um controlado em termos de ocupação do pronto-socorro. Do pronto-socorro. Tá. Nós entendemos que a superlotação do pronto-socorro, Magna, não é um problema do pronto-socorro. É como se fosse uma doença sistêmica do hospital todo. O hospital todo precisa estar engrenado para que o pronto-socorro seja desafogado. Porque se eu tenho uma superocupação do pronto-socorro, ele acaba não tendo pronto. Se o paciente chegar lá para ser atendido, ele não vai ter o seu pronto atendimento, porque todos os esforços estão para os pacientes que estão internados no pronto-socorro. Certo. E para que nós, apesar de estar acostumado com esse visual de ver pacientes internados no pronto-socorro, o pronto-socorro não é para ter paciente internado. Sim. O paciente ele entra, tem a sua avaliação executada, aguarda a sua tomada de decisão. Caso que necessita um leito de internação, então ele tem que acessar o leito de internação. Não, ele vai ser medicado e vai de alta para casa. Vai observação. Então tem hoje antes era tudo aglomerado, pacientes que acabaram de chegar com pacientes que já estavam lá há um tempo de permanência. Hoje já existe essa divisão, pacientes que estão aguardando alguma decisão para um centro de tomada de decisão, pacientes que já têm a decisão definitiva e aguardam o leito ou o centro cirúrgico. Então existe já uma organização que é um dos alicerces para todo o projeto que nós estamos desenvolvendo lá, é fazer uma organização para poder compreender aonde estão os gargalos. Esse tempo-resposta, que é aí o que muita gente cobra, né? Talvez isso, essa chegada para esse pronto
atendimento, esse pronto socorro, que é chegar, verificar e aí eu fazer essa triagem, né? Seria isso, né? Triar então, esse acolhimento e para onde é que ele vai? Ele vai para tal local. Então, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo para que esse tempo-resposta não seja assim tão longo. Porque é o que a gente vê, que às vezes as pessoas ficam ali, tá, né? Teve aquele primeiro atendimento, mas ela fica esperando esse tempo lá dentro, Perfeito. Naquela área ali. A nossa busca é em eliminar desperdícios, e um dos principais desperdícios é o tempo. Então, vamos supor, em determinada paciente, com aquela doença que se repete, ele entra no hospital e permanece por 10 horas lá, entre ser atendido, medicado e ir para casa. Tá. Nós observamos que, realmente agregando ao seu tratamento, ele ficou 1 ou 2 horas. 8 horas ele ficou esperando. E isso é um indicador que nós estamos buscando otimizar. Tá. Se você começar a diminuir esse indicador, nós vamos conseguir atender um maior número de pacientes e converge para a satisfação até desse atendimento. Só para a gente ilustrar, às vezes até a comunicação melhora essa percepção do paciente, que é o cliente que busca a unidade. Então, se você está aguardando, por exemplo, o seu resultado de exame, e eu, Magna, falo para você, Magna, o seu resultado vai estar pronto em 2 horas. Você já tem essa previsibilidade. Isso. Se o seu resultado sair 1h30, você vai sair feliz. Com certeza, um ganho. Se você não tem essa previsibilidade e demorou 40 minutos, você já está achando ruim. Então, olha como uma coisa simples de comunicação, estou dando um exemplo para ilustrar. Se eu lhe der uma previsão, olha, seu atendimento vai ser realizado em 1 hora. Ele vai acompanhando, né, o processo, isso é muito importante. A gestão da fila. E aí você replica toda essa cadeia, todo esse processo de trabalho, da entrada por essa fila até a porta de saída com a alta. Todos foram mapeados, cronometrados e estamos trabalhando para diminuir esse tempo. Um outro dado interessante, que é um indicador que nós estamos perseguindo lá nas enfermarias, como eu disse, o problema da superlotação é o problema da engrenagem do hospital todo. Eu preciso do acesso ao leito de enfermaria. E um indicador é o tempo médio que esse paciente permanece internado. Então, nós temos lá um estudo que, se nós diminuirmos esse tempo médio de permanência pela metade do que nós temos hoje, é praticamente como se eu tivesse criado um novo hospital de capacidade sem ampliar um leito. Vou dar um exemplo. O paciente tem um tempo médio hoje de permanência em torno de 15 dias. Isso quer dizer que um paciente, que um leito vai trabalhar com 2 pacientes durante um mês. Porque um fica 15 dias, o outro chega e permanece os outros 15 dias. Se eu me aproximar de uma média aceitável, que é de 7 dias, quer dizer, diminuir pela metade, eu vou praticamente criar um outro USE. Sim. E eu não vou ter ninguém no corredor do pronto-socorro esperando. Uma rotatividade E é possível. Nós mapeamos e acreditamos que é possível. E nosso trabalho lá tem sido com um time de pessoas que estão realizando esse estudo conjuntamente para ter essa percepção e acreditar. Porque o trabalho é baseado nas pessoas, nas pessoas que compõem a equipe. São elas que são a força para que isso aconteça. Precisa estar todo mundo com aquele senso de comprometimento que é embasado no estudo, em ciência realmente, já que está na moda citar isso daí, nesses estudos que eu lhe citei sobre o problema da superlotação a nível mundial, de como gerenciar esse processo, de um modelo que veio adaptado da indústria automobilística para os serviços de saúde, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo, um projeto que veio do Ministério da Saúde via PROAD, que é o projeto Lean nas emergências, que é exatamente isso, Magna. É melhorar os processos de trabalho, diminuir o tempo de permanência, dar mais celeridade aos processos, porque com isso nós vamos criar um ambiente melhor para se trabalhar. Nós vamos criar não só melhorar o atendimento para o usuário, para o paciente, para aquele que é usuário do SUS, que é o mais necessitado, é o mais fragilizado, mas para os próprios profissionais trabalharem numa condição mais adequada. Isso dá uma satisfação, você ter o seu resultado palpável, e isso vem evoluindo.
E isso é bom porque a gente sabe disso, o quanto é estressante para um profissional de saúde. Você trabalha, de certa forma, sob pressão. Tem até uma série, né, um quadro de TV, um programa desse, sob pressão. E é mesmo. Você está trabalhando, por exemplo, a gente está falando de um pronto-socorro, você está trabalhando com vidas, então não deixa de ser sob pressão. E aí, isso psicologicamente, para esse profissional, para aquele paciente, para o familiar que está acompanhando, o quanto ele precisa realmente de resposta. E o Chuf citou uma coisa assim que é muito interessante, essa questão da comunicação, do paciente ser informado, seja ele se é uma boa ou uma má notícia. Eu acho que isso é muito importante. Quando você é bem informado, quando você compartilha, você divide responsabilidades. E aí fica muito mais fácil, eu acho, que esse atendimento. Bom, gente, o nosso Viva Bem está conversando com o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, Dr. Walter Pinheiro, ele é médico ortopedista, e vamos falar também sobre um dos problemas que é essa parte de ortopedia, que sempre teve muita fila, e é um hospital de trauma, que lamentavelmente, por muita irresponsabilidade, lota aquele hospital também, ocupa leitos, é terrível também, mas enfim, tem que se lidar com tudo isso. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe, conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta. E dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar, Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Fã FM é muito mais. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui, num bate-papo, nosso Viva Bem de hoje, Dr. Walter Pinheiro, que é médico ortopedista e ele é superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho. Nós estamos conhecendo um pouco dessa dinâmica do atendimento no hospital, a sua estrutura e o que está sendo feito para melhorar. É um hospital que muitas vezes é criticado, mas é um hospital porta aberta, é um hospital SUS, é um hospital importantíssimo para a saúde, né, do povo sergipano, recebe gente de Alagoas, recebe gente da Bahia, enfim, o senhor recebe gente de todo lugar e tem que receber, de braços abertos, enfim. E aí a gente está falando um pouco dessa demanda que vem, que ela poderia ser reduzida, mas aí depende de toda uma estrutura, de toda uma retaguarda, dos senhores prefeitos, dos senhores municípios, né, lá fazer a sua parte para desafogar esse hospital. E o Dr. Walter está estabelecendo métodos com sua equipe para realmente fazer com que esse hospital ele tenha um foco, né, que a gente tem observado isso, dessa questão de ter esse foco de atendimento e um bom atendimento. Mas é muito complicado, não é uma coisa fácil, não é realmente uma tarefa fácil. Mas o hospital também precisa de outros para dar fluidez a esse atendimento. A sua área mesmo que é ortopedia, né? E ali é um hospital que recebe, né, no trauma, por conta, lamentavelmente, de acidentes que são inúmeros. Final de semana, então, acho que nem se fala, né? Que eu acho que é quando o número maior. E, enfim, aí essas pessoas estão para lá que vai, é para lá que o SAMU leva. Mas, e aí essas pessoas que estão lá traumatizadas, que precisam desse atendimento, né? Depois não é feito ali.
Às vezes precisa ser encaminhado para um hospital como cirurgia. Outros que de repente possam ser até cardiopatas, eu não sei bem como é que isso funciona. O senhor também precisa de outros hospitais. Como é que é isso? Porque aí alguns dizem, poxa, estou esperando uma vaga para ser transferido e levar para o hospital cirurgia. Só um parênteses antes que o senhor responda isso. Antes o hospital cirurgia, ele tinha pronto-socorro. E aí a gente tinha a impressão de que parecia que aliviava um pouquinho. Mas aí fechou. E é tudo lá no hospital de urgência. Se ele reabrisse esse pronto-socorro, facilitaria, doutor Walter, na sua opinião, como médico, como gestor, ou não? A questão da ortopedia, como também tem de outras especialidades, mas a ortopedia é um exemplo bom da gente utilizar para debater essa questão, dessa relação com outras unidades hospitalares, e dentre eles o Hospital Cirurgia realmente é um grande parceiro há muitos anos do nosso USE, para exatamente de forma coordenada nos ajudar a atender essa demanda que, como você disse, e é notório público, que os números de acidentes, dos traumas, são números de guerra que nós vivenciamos. Né? Então, e principalmente em períodos festivos ou finais de semana, isso acaba se aglomerando. Existem alguns critérios que fazem isso acontecer de forma mais coordenada. Em relação à porta do Hospital Cirurgia, o Hospital Cirurgia foi, depois que de habilitado como um hospital de alta complexidade, passou a ser um hospital porta fechada com regulação. Então, ele oferece o quantitativo de oportunidades de vagas mediante a possibilidade dele ter onde ocupar. Então, nós não vamos observar, a princípio, pacientes em corredores, em pacientes se acumulando, porque ele regula para que isso não aconteça. E existem alguns diagnósticos dentro da área de ortopedia onde essa cirurgia é feita exclusivamente lá, por falta de habilitação, na qual nós conversamos aqui em off, que nós conseguimos recentemente essa habilitação com o Ministério da Saúde, para que a gente possua, por exemplo, uma prótese. As próteses, 100% das próteses são realizadas nessa outra unidade hospitalar, que é o Hospital Cirurgia. Então isso para a gente entender esse ganho. Quer dizer, o hospital volta agora a ter, vamos dizer que o hospital... Exatamente, temos a habilitação e vamos ter agora a condição de adquirir esses dispositivos para estarem podendo serem feitos também lá no USE. Que maravilha isso. Então isso é importante, foi um ganho excelente do ponto de vista para assistência e até para recursos serem direcionados para esse tipo de paciente. Certo. Ainda na questão da ortopedia, nós temos lá um volume gigantesco. É uma das maiores clínicas, é uma das que mais produzem em números de atendimento e de cirurgias realizadas dentro do USE, é a ortopedia. Sim. Então nós temos um trabalho árduo de funcionamento diário de 2 a 3 salas praticamente o tempo todo. Né? Tanto de demanda de urgência, que são as fraturas expostas, as infecções agudas, as luxações que necessitam acessar o centro cirúrgico de forma breve, como aqueles casos com fraturas fechadas que podem ser programadas numa rotina, dentro de um período ideal, mas que permitem sim administrar isso dentro desse contexto de urgência, emergência e eletivas dentro da área do trauma. E a parceria, principalmente com o Hospital Cirurgia, é importante porque ajuda naqueles momentos que nós estamos super tensos. Né? Houve já um entendimento junto com as equipes, a gente faz conversa diárias com todas as referências técnicas das especialidades. E nós, como eu disse, mapeamos e temos um cálculo aqui que se nós aumentarmos nossa capacidade de resolução de cirurgia, às vezes de uma cirurgia a mais por dia, eu teria talvez ninguém aguardando. Né? Então nós estamos batalhando dentro do funcionamento do centro cirúrgico e daí mais uma vez a importância do funcionamento do hospital todo para aliviar o pronto-socorro. Eu preciso otimizar o processo dentro do centro cirúrgico e isso está sendo feito já com um aumento gradual de 1 a 2 cirurgias para que, com a alta complexidade e a chegada desses dispositivos que são as próteses, eu praticamente ter essa autonomia, essa independência. Esse tempo de espera com certeza vai diminuir. É hemodinâmica, doutor Walter, que a gente sempre ouve falar também, que aí nesse caso para os pacientes, né, com problemas cardíacos, enfim, cardiopata e tal.
Que aí, recentemente, nós acompanhamos o caso de uma paciente que aí ela tinha sido, por recomendação médica, ela deveria ter ido para até o hospital de urgência, como se fosse até pela estrutura, para dar uma melhor atenção a ela, para que depois talvez ela fosse para o hospital cirurgia. Essa paciente ficou dias e dias esperando e morreu no Fernando Franco, foi o lugar. E lá esperavam uma vaga, pedido de vaga de UTI, aquela coisa toda, infelizmente. Esses são muitos casos que devem, por certeza, acontecer. Sem dúvida. E aí, uma das coisas citadas, eu me recordo disso em algum momento, foi essa questão, né? E aí? Envolve também uma especialidade que é um grande gargalo, assim como a ortopedia, que é a cirurgia vascular no estado, um problema de décadas. Né, de muitos pacientes, de serem referenciados para um serviço fora do USE, e onde o USE é a referência de porta de entrada para a gestão desse processo de trabalho. Foi mapeado, está autorizado com cronograma de previsão de inaugurar uma hemodinâmica no USE esse ano. Né, numa real necessidade de demanda para esses pacientes, dentro do maior hospital do estado, um hospital que reúne todas essas características que nós já trabalhamos aqui, a presença de um serviço de hemodinâmica se faz necessário, já tem o projeto, já foi aprovado, já está em desenvolvimento, né, com cronograma de realização. Esse é um ganho importante. Dentro da gestão nós trabalhamos com muita vontade, com muito esforço para que isso acontecesse, e é sim uma expectativa grande que a gente tem de concluir isso ainda esse ano, que junto com a ortopedia e demais outros gargalos que nós estamos trabalhando, não há dúvida que vai gerar um melhor atendimento e uma sensação melhor para esses pacientes que aguardam tanto tempo para ter seu problema solucionado nessas duas áreas específicas, Magna. Isso é muito bom quando a gente ouve uma notícia dessa, quer dizer, claro que aí aumenta muito a expectativa, né? E o peso, com certeza, esperando. Sim, eu já posso chegar assim e dizer, sim, é para quando, doutor? Eu estou esperando para esse ano, mas porque não é assim uma coisa tão fácil. A gente sabe realmente disso, mas é importante quando a gente vê que as coisas estão caminhando nesse sentido, não é? Nós estamos conversando aqui com o Dr. Walter Pinheiro, que é superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, conhecendo essa dinâmica de funcionamento do hospital, tão importante para a saúde pública no estado de Sergipe. E, enfim, o que está sendo feito para melhorar, principalmente esse atendimento. E aí, o que compromete muitas vezes a imagem do hospital, que o hospital que só está lotado, e isso, mas a gente precisa entender o porquê que isso acontece e o que está sendo feito para melhorar. Nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, voltando aqui então nesse nosso bate-papo com o Dr. Walter, nosso entrevistado aqui do Viva Bem de hoje. Quando a gente vê, o tempo já foi, já está indo embora. E algumas pessoas até me passaram quando eu disse que teria essa entrevista aqui, Dr. Walter. E aí eu lhe perguntar sobre a oncologia. Enquanto a gente ainda não tem o nosso Hospital do Câncer mesmo, está em Lagarto aquela construção, que será o Hospital de Amor, o hospital também que vai ser para atendimento SUS, mas aí toda a expectativa e a coisa não anda para o Hospital do Câncer, que é lá, pertinho, lá no fundão ali do Hospital João Alves. Mas temos a parte de oncologia. E uma das coisas que se pergunta é por que esse paciente também não tem uma entrada específica diante da situação dele, que queira quer não, é diferenciada. E aí ele entra também nessa mesma porta de entrada, ela é a mesma, não é isso? Ou não? No pronto-socorro. No pronto-socorro. E aí ele tem a oncologia do USE, a UNACOM USE. Né? A UNACOM é a sigla que é uma unidade de alta complexidade em oncologia. A do USE é uma das 3 que temos no estado e é a que realmente tem a maior produtividade em termos de números absolutos, tanto de atendimentos como de tratamentos, radioterapia e quimioterapia, bem como das cirurgias realizadas. Então, das 3 UNACOMs, hoje o USE é a que
mas produz em números absolutos, com todas as dificuldades, com toda a escassez que nós administramos no dia a dia no hospital como um todo. A oncologia, sem dúvida nenhuma, é um ponto sensível de toda essa dinâmica do hospital, né? Nós sabemos do quão frágil são esses pacientes que são vítimas de câncer, da sensibilidade que isso causa de uma forma geral. E essa entrada que você mencionou do pronto-socorro, ela ainda hoje é feita por uma entrada comum, que é a porta da Azul. E esse paciente entra lá, tem sua situação aguda controlada, pode acessar a enfermaria da oncologia ou ser retornado para o ambulatório para dar continuidade no seu tratamento. Só para a gente entender de uma forma geral, e aplica-se à oncologia, nós temos no USE, nós atendemos o paciente agudo, né, que isso não tem dúvida, é o paciente que demanda o serviço de urgência e emergência, e nós temos o paciente que é crônico e que tem uma agudização. Então esse é o contexto do paciente oncológico. Ele é um paciente do ambulatório de oncologia ou que está realizando o seu tratamento, seja de radioterapia ou de alguma cirurgia, de algum planejamento, mas pode ter uma situação de agravamento, uma complicação aguda que faz com que ele entre pela porta do pronto-socorro. Nós esperamos sim, e há espaço tanto para que as outras UNACONs cresçam, para poder desafogar, porque o interesse de todos é que o paciente seja melhor assistido, que ele tenha o seu tratamento com a maior brevidade possível, que aconteça da melhor forma possível e fortalecendo as outras, e elas, mais do que isso, trabalhando de forma coordenada, tenham a possibilidade de prestar um melhor atendimento. Enquanto isso está sendo desenvolvido, cabe a nós administrar essa oncologia gigantesca que dá em torno de 4.500 a 5.000 atendimentos mês. Então, desses 12 mil que eu falei, você pode colocar que em torno de 40% é destinado ao trabalho da oncologia do USE. E a gente, aproveitando para entrar nessa questão das insatisfações, das críticas, Magna, é importantíssimo que isso chegue ao nosso conhecimento, principalmente num tom construtivo, num tom de identificar o problema e de repente nos ajudar a solucionar esse problema, porque não é interesse de ninguém, muito menos de quem faz parte de um time de gestão que quer sim ser reconhecido por isso, porque está trabalhando dioturnamente com essa missão. Nós não temos dificuldade nenhuma de receber nenhum tipo de crítica e nem de com transparência mostrar o que acontece dentro do hospital, porque nós entramos lá com pensamento elevado, Magna. Nós não entramos lá para cumprir tabela e nem para fazer algo que permaneça sem melhorias e sem evolução. Pelo contrário, nós acreditamos que é possível, nós estudamos para isso e queremos sim dessa crítica, dessa ajuda, da identificação dessas situações para que a gente tenha a oportunidade de melhoria. Isso sim é importantíssimo para que a gente continue evoluindo. E esse acolhimento, me permita, que é isso que a gente sabe quanto a gente vem sempre ver, mas a gente volta para essa questão que é essa sensibilidade pela fragilidade de quem está ali, porque quando a pessoa está doente, ela fica muito mais frágil. E por outro lado, a gente sabe que encontra um profissional que também tem inúmeros problemas, mas que ele precisa também, né, dessa frieza para dar esse andamento, mas é o endurecer sem perder a ternura, né, de dar esse carinho, esse olhar, porque às vezes até um não, dado de uma forma diferente, você até agradece. Então, esse tipo desse projeto seu, implantado lá na sua gestão, sabe aquela história, eu não sei se a gente já até conversado numa outra oportunidade sobre isso, sabe aquela coisa que você chega num lugar, gente, que tem assim, alguém que está com um jalequinho, aquela jaquetinha de, posso te ajudar? Então, sabe o que é essa pessoa que está totalmente, ele está inserido no processo, mas ele não é que ele não é o médico, ele não é o enfermeiro, ele está ali. Mas é um posso ajudar e chegar, de encaminhar, tirar uma dúvida, orientar melhor, dizer, olha, você vai aqui, como é que tá? Que horas é meu exame? Que horas eu vou ser encaminhado para a sala do raio-x, seja lá o que for. Essa pessoa está ali circulando, está nos seus planos, ela existe.
É possível, de repente, isso acontecer, doutor É Walter? bem possível, está nos planos. E Magna, veja como esse é um esforço que não depende de tecnologia de ponta. Pronto. Esse é um esforço que não depende de medicamentos de última geração. Perfeito. Esse é um esforço da essência humana, de educação, né, do comprometimento com aquilo que nos propomos a fazer como vida, que é trabalhar dentro de uma unidade hospitalar, que é se doar para esse fim, que a gente sabe que é sob pressão sim, mas isso não é novidade. Nós somos forjados para isso. Então, existe sim esse diálogo com as pessoas, que dentro do universo de 4.000 pessoas existem diversos tipos de situações, aquelas que realmente têm esse talento e outras que precisam desenvolver, precisam ser treinadas. Sim. Porque é possível sim treiná-las e elas entenderem da importância de ser humano, da importância de acolher. Acalenta às vezes muito mais do que um super técnico, do que uma alta tecnologia, mas que falta o fator humano. Então talvez esse seja o grande lance para o desafio aí desse século, né? Não só levar para o lado da tecnologia, não só para biotecnologia, para aquelas... Não, o humano, o fator humano como ponto decisivo e que vai fazer a total diferença nesse acolhimento e no bem-estar das pessoas, Magna. Com certeza. Então isso sim é o que nós nos propusemos fazer. Foi na minha palestra de quando assumi a superintendência, foi exatamente falando sobre isso. E nós estamos sim buscando a conscientização. A gente tem muito que avançar. E essa questão, na nossa visão, não depende de muito investimento. Perfeito. Basta a gente acreditar e querer de verdade que isso vai acontecer. Pessoal, gente, é possível, tá? Doutor Walter, quando a gente veio, eu já recebi sinal aqui que o nosso tempo já foi embora, tá? E aí a gente tinha preparado, até eu pedi o pessoal da assessoria, só vamos aqui, tem uma lista, gente, de coisas. Mas a gente ficou na porta de entrada no pronto-socorro, a gente foi um pouquinho lá dentro, depois voltou. Mas, enfim, porque tem muita coisa a se mostrar desse hospital. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Viva Bem e a gente pode até assumir um compromisso diante do avançar, né, das etapas desse seu projeto, que a gente torce mesmo que dê certo, porque, como eu disse, é um hospital que é porta aberta, gente, e que ele atende até quem tem plano de saúde, até quem não tem, que só tem dinheiro até para pagar. Se acontecer de ter um acidente na rua e o SAMU, alguém socorre, pode chegar para lá nessa regulação, até localizar se a pessoa tem ou não um plano de saúde, ela vai para lá, sabe? E é bem atendido, a gente sabe porque os profissionais, a equipe, e é para salvar vidas e é um orgulho, a gente tem que enaltecer sim, mas a gente tem que melhorar, o que puder melhorar. Porque o SUS, nessa pandemia, a gente aprendeu muito a ficar na história do Viva o SUS e viu o quanto o SUS é importante. Então, eu acho que valorizar mesmo o SUS, o atendimento público, ele tem que ser sim de qualidade, por que não? E ele pode sim, mas também, como disse o Dr. Walter, depende das pessoas, né? Do ser humano, de ser mais solidário. Eu acho que essas coisas que a pandemia, eu espero que ela vá de repente, nós trocamos muito isso. Então, a gente pode assumir um compromisso para uma outra oportunidade, a gente avançar, sair um pouco dessa porta de entrada, saber os resultados. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa, que as pessoas se envolvam nesse projeto, que ele dê certo, tá? Nós, ao longo do tempo, a gente já ouviu, eu que estou no jornalismo já há muito tempo, muitas boas intenções nesse sentido, mas lamentavelmente por algum motivo ou outro não avançou. Então a gente tem que confiar e esperar, aguardar, e é possível. Eu quero lhe agradecer, torcer mesmo e a gente poder voltar, né, mais adiante aqui, já que a gente está começando o ano, para saber, né, avançamos sim, já melhoramos isso, os nossos índices, e aí trazer até os números para apresentar aqui, doutor Walter. Perfeito, eu que agradeço, Magna, a oportunidade, me coloco sempre à disposição, porque é super importante esse espaço para a gente conhecer o USE, né, e a gente entender que dentro desse universo que eu contei rapidamente aqui de atendimentos, nós somos muito mais soluções
do que problemas. E talvez se a gente dissipasse essa energia para toda a população, e eu coloco a sociedade civil dentro desse papel, talvez fosse mais importante e talvez nós avançássemos mais rápido, né, nesse caminho que nós temos pela frente, que sabemos que vai ser duro, que teremos muito trabalho pela frente, mas é muito gratificante. É muito gratificante saber que podemos avançar e o que repercute isso de forma impactante para toda a sociedade. Então esse é o nosso barato, é isso que nós buscamos, essa energia da troca, né? Porque nós vivemos momentos em que somos heróis da pandemia, demos a nossa cara lá para enfrentar, e no outro dia nós somos vilões. Então eu acho que não é bem assim, nem para um lado e nem para o outro. É pé no chão, é trabalho, é acordar cedo, é suar a camisa e é trabalhar em time. É replicar dentro de um grupo de pessoas esse sentimento que é de fazer aquilo que se dispôs a fazer. Nada mais que isso. Todos que estão lá, se em algum momento das suas vidas se propuseram a fazer esse trabalho. Então faça com amor, onde quer que você vá, vamos com todo o coração. Eu acho que isso é o caminho para a gente não só se sentir bem com a gente mesmo, mas transmitir essa energia para aqueles mais necessitados, que são os usuários do SUS. Muito obrigado e me coloco sempre à disposição. Tomara que a gente tenha outra oportunidade, sim, para colocar aqui os números e as melhorias que nós ambicionamos. Com certeza. Vamos torcer para isso e vamos sim ficar de olho e acompanhando. Bom, gente, o nosso Viva Bem encerra aqui, tá? Nesse bate-papo com o Dr. Walter Pinheiro, que é superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho, e conhecendo um pouquinho dessa estrutura. Olha, tinha muita coisa para a gente falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Obrigada pelo carinho, obrigada Rodrigo Corrêa, obrigada Fernando pelo apoio aqui e até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem.